Olá e bem-vindos ao nosso segundo PCC no PDAC webinar sobre minerais críticos e terras raras, segurança das cadeias de suprimentos, organizado pela Brazil Canada Chamber of Commerce, BCCC, através do nosso comitê de mineração. Eu sou o Calil Leopoldo, Business Development and Partnerships Manager, e gostaria de agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores do PDAC. Como patrocinadores Diamond, temos a Aero, Rio Tinto, Vale SA e Vale Base Metals. Como Platinum temos Álvares Marçal, Miller Thompson, TMX Group. Gold Sponsors temos Anglo American, Ora, Brazilian Nickel, G-Mining Ventures, Itafos, Melo Rock Logistics, Cerabi Gold, Wheaton Precious Metals. Como Silver, a BMA Advogados, Brookfield e C. Steinweg Group. E parceiros temos a Jimby, Consulado Geral do Brasil em Toronto. E também gostaríamos de agradecer todos os membros e parceiros pelo apoio contínuo. Somos uma organização independente, sem fins lucrativos, que há mais de 50 anos promove as relações comerciais entre Brasil e Canadá. Em 2026, neste ano, completamos 20 anos fortalecendo o setor minerário durante o PDAC, um dos maiores eventos de mineração do mundo, por meio dos nossos eventos e conexões. Antes de começarmos, farei um breve reconhecimento do território de Toronto, sede da BCCC, e uma declaração de diversidade e inclusão. Reconhecemos que a terra onde estamos, Toronto, faz parte dos territórios dos tratados e das terras tradicionais dos povos Mississaugas of the Credit, Anishinaabeg, Huron-Wendat, Haudenosaunee e Ojibwe-Chippewa People, território dos Métis e, mais recentemente, território da Primeira Nação Mississaugas of the Credit. Somos gratos pela oportunidade de viver e trabalhar nesta terra. Juntos nos posicionamos como líderes, abraçando a diversidade, a equidade e a inclusão. Reconhecemos que isso não é apenas o caminho correto, mas é essencial para o sucesso da nossa organização. Lideramos a transformação, entendendo que práticas de diversidade e inclusão devem permear todas as áreas do nosso trabalho. Ao integrar diversidade e inclusão à essência da nossa organização, cultivamos um ambiente onde cada indivíduo prospera e sente pertencimento, onde a inovação floresce e o potencial coletivo é plenamente realizado. Seguimos reunidos em nossa missão de construir um futuro diverso e inclusivo, que ultrapasse fronteiras e nos eleve como sociedade. Sem mais delongas, convido João Raso, Senior Associate and Leader of Mining Practice na BMA Advogados, para moderar a discussão sobre minerais críticos, com os nossos queridos Frederico Bedran, diretor executivo da Associação Brasileira de Minerais Críticos, e Renato Gonzaga, presidente Brasil da BRE. Muito obrigado por terem aceitado o convite e o palco é de vocês. Obrigado, Calil. Antes de mais nada, eu acho que vale a pena só a gente dar um heads up aqui para a nossa audiência. Eu estou vendo que temos alguns nomes estrangeiros, então, se me permitem, uma breve introdução em inglês. So, guys, BCCC normally conducts its events, its webinars in English, but we decided to have this specific webinar in Portuguese, in a way to bring the discussion more as a chat between the three of us. But then feel free to, in any way, to engage, send questions in English. We'll be happy to address the questions in any way you are able to communicate with ourselves. Mudando então aqui para o português, obrigado, Calil, obrigado a BCCC pela oportunidade da gente discutir um pouquinho esse tema que está em voga e eu acho que já olhando como uma preparação para o PDAC, tende a ser algo que também lá estará muito forte, que é a discussão sobre minerais críticos, terras raras, olhando aqui para a segurança de cadeia e suprimentos, como garantir o valor da cadeia mineral. Hoje a gente vai ter aqui o Fred Pedrão, o Renato Gonzaga, cada um trazendo um pouquinho da sua visão sobre as suas áreas de atuação e como podemos endereçar essas dificuldades, esses entraves que a gente vem vendo em relação à mineração brasileira, como integrar isso daí um pouquinho com o Canadá. Então, a título de background, a gente tem aqui um momento de transição profunda, né?
economia global sendo redesenhada por duas forças simultâneas aqui, transição energética e um pouquinho de reconfiguração das cadeias globais de suprimentos. E no centro de estudo, a gente vê claramente minerais críticos e terras raras. Materiais que historicamente passavam aí despercebidos do debate público e que recentemente passaram a ser grandes protagonistas absolutamente essenciais aí para muitas das discussões que vemos tendo, principalmente turbinas eólicas, baterias de veículos elétricos, painéis celulares, semicondutores, defesa e uma infinidade aqui de aplicações estratégicas. A gente muitas vezes, quem não está aí no dia a dia, não consegue ver diretamente, mas temos aí turbinas eólicas que demandam aí toneladas, muitas vezes, de determinados elementos de terras raras. Energia solar, que demanda uma quantidade expressiva de cobre, dentre outros minerais. Então, olhar hoje para a transição energética, olhar para todas as principais discussões que o mundo vem tendo, é olhar hoje para a mineração. E o desafio a gente vê claramente que não está mais só em demanda. Demanda, claro, é algo importante, mas oferta hoje certamente o ponto a ser discutido. Produção global desses minerais altamente concentrada. A gente tem China aí como o player que concentra grande parte, principalmente da capacidade de refino de terras raras e os reflexos geopolíticos disso, né? Então a gente tem essa discussão geopolítica forte de Estados Unidos e China, trazendo uma complexidade ainda maior. E nos parece que, nesse contexto todo, Brasil e Canadá surgem como players estratégicos importantes nesse contexto de polarização, duas nações que trafegam muito bem aí entre Estados Unidos e China, Brasil como uma das maiores reservas do mundo de grande parte desses minerais estratégicos, críticos, a gente olhando para reservas de terras raras, Brasil aí como o segundo maior, grafite, nióbio, dentre outros, mas seguimos aí com os nossos problemas, nossas dificuldades em relação principalmente à produção. Se temos, de um lado, reservas relevantes, nossa produção ainda segue com a sua dificuldade e vamos tratar um pouquinho disso aqui. Então, sem mais delongas, quero trazer aqui inicialmente o Frederico para falar um pouquinho do papel da AMC, como ele vem vendo aí todo esse cenário geopolítico e os desafios, oportunidades que a gente tem aqui à nossa frente. Fred, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, João. Obrigado, BCCC. Obrigado, Calil, pela oportunidade de falar um pouco sobre a MC e sobre esse cenário, né, global e brasileiro em termos de minerais críticos. Hoje eu sou diretor executivo da MC, que é uma associação recente, né, que nasce num contexto singular, que é essa discussão de minerais críticos, né, aí colocando esses minerais como o novo petróleo dentro de uma geopolítica global. E parabenizar aí a BCCC por um webinar tão rico, né, não só a associação, quanto, né, escritório de advocacia e a própria empresa, né, um grande representante aqui da cadeia de TEAs Áreas, que é a BRE. Então, parabenizo por essa discussão reforça aí pelo número de pessoas que estão nos acompanhando. Então, boa tarde a todos. E discutir esse tema é um tema que eu acompanho diariamente, né, até pela minha posição ali como MC, e são inúmeras reportagens que nós vemos diariamente tratando de minerais críticos. Os minerais críticos, eles colocaram a mineração na voz da sociedade, no diálogo corriqueiro da sociedade. Isso tem um lado positivo, né, para a mineração, e também tem um lado aí que nos traz, né, mais responsabilidades, responsabilidade de uma mineração responsável. E nessa linha a gente tem que aproveitar esse momento, né?
Em termos de cenário geopolítico, é um cenário novo, é um cenário em que a gente que se coloca como grandes disputas. Chego a dizer que tem aí alguns teóricos estão até citando o termo de desglobalização da mineração. Então, esse rearranjo de cadeias minerais, quando eu falo de cadeias minerais, estou falando de toda a cadeia, né? Se a gente puder citar a questão das terras raras, desde o concentrado até os ímãs, ou de lítio, né, até as baterias. Então, esse rearranjo global que está sendo, que está em curso no mundo, quem é que antes tinha uma previsibilidade, uma segurança em termos de fornecimento, né, de oferta, um balanço de oferta e demanda, que com essa desglobalização, com esse cenário, né, com essas disputas geopolíticas, isso está sendo enfraquecido e como os países, diversos países, é, entrarão nessa disputa ou se colocarão frente a esse novo cenário do mercado, né? E aí entra a AMC fundada ali com a iniciativa de 9 empresas, sendo, puxa, 3 delas de terras raras, 2 de lítio, 2 de níquel, ah, e dos grafite. Essas empresas se juntaram para que seja feita, né, uma discussão mais próxima das autoridades públicas, uma interlocução técnica, uma interlocução focada nesses minerais críticos e nas demandas, né, nos desafios que essas empresas têm. Então, a AMC ela nasce desse espírito e é assim que a gente vem não somente ampliando o nosso número de associados, mas fortalecendo o nosso diálogo constante com as autoridades e com a sociedade. E aí, esse cenário geopolítico, ele está propício para a nossa atuação. Mineral crítico ser citado, né, na agenda do G7, então isso reforça a importância desse tema do ponto de vista global. Do ponto de vista nacional, nós temos uma política sendo discutida, né, com PLs interessantes, com PLs tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, a perspectiva é que a gente tenha uma forte discussão sobre essa política de minerais críticos no Brasil no ano de 2026, isso seguindo, né? E nesse contexto nós temos sim várias oportunidades, de alguns desafios e também algumas oportunidades para o Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma diplomacia tipicamente neutra, isso é histórico, no todo, né? O Itamaraty teve sempre esse posicionamento, e isso foi importante para que o país chegasse e tivesse todos esses acordos hoje firmados, a exemplo do Mercosul, que vai ser uma grande oportunidade para a mineração no Brasil, entre outros, e, ao mesmo tempo, nós temos um potencial geológico enorme a ser explorado, e aí eu sempre gosto de destacar os nossos maiores potenciais, que é lítio, grafite, terras raras, níquel e mais ou menos ali o cobre. Então, nós temos um diferencial enorme nessas commodities principais, nesses críticos aqui que eu citei, e nós temos que saber bem aproveitar, né? E aí, bem aproveitar, eu tenho certeza que a gente vai discutir um pouco mais no decorrer desse nosso painel, mas a gente tem que destacar aqui quais são esses desafios, né? E um deles é ter uma política clara, né? Essa demanda que se tem hoje de transição energética, e um ponto que o João Raso colocou, que é a questão de defesa, né, que eu acho que hoje é o novo norte, em termos de demanda desses minerais. ah, Nós temos aí grandes desafios para aproveitar essa grande demanda, reafirmando a América Latina e o Brasil como um porto seguro de investimentos em termos de previsibilidade e segurança jurídica, né? Nós temos sim que ter uma política mineral clara, transparente, técnica e uma com previsibilidade e segurança jurídica e uma regulação que acompanhe essa diretriz política macro, né? E é isso que a gente vem trabalhando, e é isso que a AMC trabalha junto com todos esses atores, né, para que a gente permita que o Brasil continue estável, né, e aberto a esses investimentos. Então, de forma
de forma introdutória, João, seriam esses pontos que eu coloco aqui para a nossa discussão. Boa. Obrigado, Fred. Agora a gente começar a olhar um pouquinho também para terras raras. Convido o Renato, da BRE, para nos trazer um pouquinho de sua perspectiva sobre desafios, oportunidades desse setor tão estratégico hoje. Renato, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom dia para alguns, né? Obrigado pelo convite, né? João, Calil, BCCC, uma honra estar aqui com vocês, tá? E eu aqui como representante, né, da BRE, né, Borborema Recursos Estratégicos, que é a empresa que a gente atua no Brasil desenvolvendo o nosso projeto, subsidiária da empresa Brazilian Rare Earths, que é uma empresa australiana listada, né? E que vem desde final de 2021, desenvolvendo esse projeto de terras raras na Bahia e no Brasil, né? Antes de eu falar um pouquinho, né, sobre a empresa, talvez aqui passar 2 slides muito sintéticos só para a gente mostrar o que é o projeto. Eu acho que o Fred tocou muito bem aqui sobre a questão de ambiente regulatório estável, segurança jurídica. Eu acho que o tema está muito em voga, né? Mas eu acho que é sempre interessante a gente dizer que a gente entra em eventos, seminários, e a gente está sempre pregando para convertido, né? Todo mundo entende a necessidade de um bom ambiente regulatório para que isso fomente negócios, mas todo mundo que está ali já está convencido de que isso é preciso. Então, como que a gente passa, né, da fala para a ação e transforma isso, né, em resultados concretos para as empresas do setor, para o país como um todo, eu acho que tem que ser o cerne do nosso debate, né? O Brasil tem muitos projetos promissores, mas muitos deles hoje ainda estão em fase de exploração avançada, testes metalúrgicos, estruturação ambiental, e especialmente no mercado aqui de terras raras, a gente tem uma cadeia muito longa, né? Então, assim, são projetos que exigem caracterização, separação, processamento, qualificação do produto para o cliente final. E todos esses projetos, de uma forma geral, eles estão sujeitos às mesmas dificuldades, né? Seja licenciamento, seja o capex elevado e como que você financia esse tipo de investimento, a infraestrutura, né? Você ter proximidade a ferrovias, portos, você tem temas sensíveis, por exemplo, como offtake, né? Contratos de compra. Como que você vai financiar o refino e separação? A perspectiva para o Brasil como um todo é muito boa. A gente está falando aqui da segunda reserva, né, de terras raras em escala global, mas essa perspectiva ela só vai ser consolidada a partir do momento em que o país consiga reduzir essas incertezas e construir, né, confiança com o mercado e com investidores acima de tudo. Então, né, feita essa introdução, eu queria só compartilhar aqui com vocês, talvez, 2 slides, né, para mostrar um pouquinho do que somos, né? Então, de maneira bem sintética, né? O nosso projeto, ele é um projeto que está na Bahia, a sudoeste ali de Salvador, cerca de 250 quilômetros na sua ponta mais norte, né? E a gente está falando aqui a gente costuma chamar esse ativo de província mineral Rocha da Rocha. É uma província porque são quase 160 quilômetros de extensão, distribuídos em quase 440 mil hectares. O primeiro projeto que a gente vem definindo, né, e licenciando nesse momento é o projeto Monte Alto, mais a norte, mas diversos outros alvos, né, Velhinhas, Pelé, Sulista, já foram identificados com altos teores, né, potenciais para terras raras também. Então, esse é um ativo que ele é multigeracional, no sentido de que nós teremos diversos depósitos, eventualmente alimentando uma planta de concentração e futuramente uma planta de separação. E aí que eu acho que é um dos grandes atrativos do nosso projeto também, porque a gente tem em mente a verticalização de parte da cadeia. Então, em um segundo momento, né, essa proximidade que a gente destaca aqui do polo petroquímico de Camaçari, ela se torna uma vantagem competitiva muito grande, porque ali dentro você tem todos os reagentes, proximidade de aporto, acesso a trabalho, energia. Então, isso faz com que a gente tenha uma diferenciação aqui em relação aos demais projetos, né?
indo um passo além na cadeia, né? Dentro de uma área antropizada, a gente está falando de um recurso mineral com teores numa ordem de magnitude muito maiores do que aqueles que a gente observa no mercado, o que permite que você desenvolva numa área menor, com maiores teores, uma produção equivalente grande, né? E isso traz um impacto ambiental menor. Então, eu acho que por isso, né, por esses e outros atrativos, o nosso projeto tem atraído bastante interesse. Somos hoje uma empresa listada com market cap na casa aí de 1,3 bi de dólar australiano. Investidores, né, como a Hancock, Whitehaven, Fidelity e tantos outros, né, de peso nesse mercado da mineração e financeiro. Então, a gente está muito animado com os desafios que 26 traz para a gente, né? Para falar de forma muito breve aqui, né, eu falei aqui sobre teores, né? A gente, só para dar um exemplo, né, Monte Alto, que é o nosso principal projeto, nós temos ali, de média, né, 14,7%, né, de teor de TREO, de teor de terras raras, com ocorrências de até 45%, né, e isso, de certa forma, se replica ao longo daquilo que a gente chama, né, de província, sendo que você, quando olha para esse quadro aqui, a comparação óbvia que se faz é projetos, né, semelhantes, né, em diferentes mineralizações, como, por exemplo, argila, são mineralizações típicas da casa de 0,3, 0,4%. Então, eu acho que é esse daqui um dos grandes diferenciais que vai permitir que a gente tenha, né, boa produção, impacto ambiental reduzido, né? E talvez aqui o ente final para fechar, né? No ano passado a gente fechou uma parceria com a Carester, que é uma empresa francesa que está colocando uma planta de separação na França de pé para rodar agora em 2026. E dentre os entes aqui do mercado ocidental, que a gente talvez pode contar em uma mão quem tem essa capacidade de separação de terras raras, né, no mundo ocidental, talvez a gente tenha fechado aqui com um dos entes de maior credibilidade no mundo ocidental. Então, acho que o projeto está muito bem estruturado, né? E, assim, eu acho que 2026 é o ano onde a gente provavelmente, né, vai soltar até o fim do ano o nosso Scoping Study, que é o primeiro conceito daquilo que vai ser o projeto, né? E rapidamente a gente avançar nas etapas de licenciamento, pre-feasibility, feasibility, né? E aí, eventualmente, a gente ter uma perspectiva de produção num cenário de médio prazo aqui, né? Bastante factível. Tá? Então, de forma resumida, é isso que é a nossa empresa, tá? E fico aberto aqui para a gente debater, trocar ideia. Fiquem à vontade para perguntar, né, o que quiserem. Passo para Ah, você, João. legal, Renato. Obrigado, parabéns pelo projeto. Vamos passar um pouquinho agora para um debate efetivo. Fred, apesar do Brasil, então, a gente falou um pouquinho disso, né? Possuir uma das maiores reservas de minerais críticos do mundo, sua participação na produção global ainda é bastante tímida, quando a gente olha essa proporção entre reservas e efetiva produção. Na sua visão, o que você e a MC veem aí como os principais entraves que impedem o Brasil de fato, consolidar essa posição como um player relevante nesse mercado? E eu acho que o Renato falou muito bem, a gente, nos eventos de mineração, acaba pregando muito para convertido e fala muito mesmo que, pô, precisamos trazer esse potencial, de fato, para a concretude. Mas o que vocês veem como sendo aquela chavinha que a gente precisa efetivamente mudar de forma concreta para destravar esse potencial todo? Bom, pessoal, ótima pergunta aí, João. Assim, primeiro, até em continuidade ao que o Renato falou, acho que é bom a gente dar um retrato, e até posso utilizar a cadeia de terras raras, que é que está mais em evidência, né? Qual que é qual que é a característica dessa cadeia, né? Nós temos aí empresas pequenas e médias. Hoje no Brasil a gente pode citar mais de 30 projetos, 30 empresas aí pesquisando, né, buscando, né, o desenvolvimento do seu projeto. Um ali em fase de produção, que é a Serra Verde, que todos conhecem, e outros mais de destaque ainda em Goiás, Minas Gerais e Bahia, como a própria BRE.
né? E essas empresas hoje elas têm um ponto em comum, que são empresas, né, pequenas ou médias e com essa característica de tocar projetos pré-operacionais, né? E nessa perspectiva, eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais para a gente discutir dentro de uma política de minerais críticos. Poxa, se eu já tenho é, projetos em curso, ou seja, ocorrências já identificadas, seria o conhecimento geológico básico um desafio? Na minha visão, até como geólogo, não quero dizer que a gente não, né, que a gente não precisa mais de conhecimento geológico. Mas não, eu acho que nós já temos já ocorrências definidas, o que de fato esses projetos precisam, né, para serem desenvolvidos. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de recuperação metalúrgica, nós precisamos de mais estudo em torno desses projetos, né? Além disso, quais são os outros pontos que esses projetos têm em comum? Uma dificuldade enorme para financiamento e uma dificuldade para licenciamento ambiental. E aí que entra, né, o pleito da AMC. A AMC, no momento, a primeira conversa que a AMC esteve ali presente ali, com os diversos ministérios, aí, né, é importante citar que nós dialogamos com toda a esplanada, né, com todos desde fazenda, a ciência e tecnologia, indústria e comércio, ao próprio Ministério de Energia, a própria Casa Civil, né, mostrando exatamente o que de fato é importante para destravar esses projetos. Temos linhas interessantíssimas pelo próprio BNDES, mas que não podem ser utilizadas por essas empresas pré-operacionais porque não tem garantia. E aí entra o primeiro pleito, né, primeira agenda prioritária da AMC, que é a criação de mecanismos de garantia para que essas empresas possam se financiar. E o outro ponto, que aí isso infelizmente comete todo o setor, não somente esse setor das pequenas e médias, que é a questão do licenciamento ambiental, né? Um licenciamento ambiental que eu nem discutiria a questão do licenciamento ambiental no âmbito dos estados, né? Bahia hoje, poxa, Bahia, Goiás, Pará, em Minas, né, com todas as suas dificuldades, tem uma estrutura e tem um conhecimento da importância da celeridade dos processos de licenciamento ambiental para a mineração. Por outro lado, nós temos os próprios órgãos federais que compõem esse licenciamento, macro licenciamento, que por vezes a gente se depara com diversos atrasos, né, diversos atrasos. Isso coloca aí um desafio enorme e é aí que entra a MC. Né? E a própria introdução com o Ministério Público, que é importante, né, nós ampliarmos esse diálogo e nos colocarmos à disposição para um diálogo técnico, né, com a sociedade civil e com o Ministério Público. Então, e se eu pudesse resumir, João, esses principais entraves, né, que é necessário para consolidar a mineração de minerais críticos hoje no Brasil, casa exatamente com a agenda prioritária da MC, que é o quê? Mecanismo de garantia de financiamento, uma discussão em torno do licenciamento e uma discussão, sim, da questão da agregação de valor. Né? Na medida em que você tem entes públicos e autoridades políticas falando, né, da importância de agregação no território nacional, eu acho que ninguém aqui discorda disso, mas como isso vai ser feito? Né? Qual o benefício fiscal que vem junto a essa vontade política, né? Qual a estruturação que o Estado brasileiro vai fazer para permitir com que nós, né, nós como Brasil, possamos sair na frente em relação a outros países que já estão se organizando, né, que já estão aí com investimentos mais avançados do que a gente, né, nesse cenário de um olhar para o downstream. Então é aí que o Brasil precisa se posicionar. Então são esses três pontos de forma muito sintética: mecanismo de garantia para financiamento, uma discussão do licenciamento ambiental e uma discussão da agregação de valor e dos benefícios fiscais necessários. E é interessante, né, Fred, que a gente, ao falar disso no contexto de minerais críticos, a gente acaba voltando em pleitos antigos do setor, né, que, de alguma forma, eles vão se tornando novos à medida que novos detalhes vão surgindo, mas que financiamento para pequenas mineradoras e médias mineradoras sempre foi um tema complexo. A questão do downstream, como trazer aí interesse, benefícios para que isso ocorra no Brasil, não seja levado para fora,
também é algo que está sempre aí. E licenciamento, acabamos de passar pela grande discussão nacional da nova Lei Geral do Licenciamento, acabamos, infelizmente, não conseguindo avançar como gostaríamos em relação ao setor de mineração, e ficamos aqui, de fato, em uma situação complexa, né? O tempo acaba nesse cenário de globalização, geopolítica, nova geopolítica global. Se demorarmos muito, a gente está olhando para um cavalo que pode estar passando arriado e o Brasil acabar não aproveitando tudo que poderia aproveitar disso, né? Acho que tivemos tempo para debates longos já no passado. Eu acho que esse tempo agora está cada vez menor. Precisamos, de fato, que a MC, outras entidades ajudem nessa articulação para que esses pleitos efetivamente sejam concretizados. E, Renato, olhando especificamente aqui para terras raras, o que vocês veem aí de desafios técnicos, ambientais, de mercado, para destravar os projetos de terras raras aqui? Bom, João, assim, acho que esse debate é interessante, né? Porque ele pode ser muito filosófico, né? De o que somos como país, para onde queremos ir, como que a gente transforma potencial em atos concretos, né? E aí a gente tem diversas linhas aqui para eventualmente interpretar isso, mas ficando um pouco mais restrito aqui ao ambiente das terras raras, né? Assim, o Brasil, especificamente, eu acho que a gente já saiu da fase de ser uma mera curiosidade geológica, né? A gente, de fato, tem um pipeline de projetos. O Fred citou bem aí que a gente tem 30 projetos aí de terras raras. Talvez aqui você tenha aí em uma mão os mais relevantes, né, que estejam mais avançados. Mas eu acho que, assim, o que ainda separa a gente de uma indústria consolidada é que terras raras, especificamente, não são um mercado de minério, né? São um mercado de química e especificação de produto, que em grande parte também é algo que acontece no lítio, né? Não é um mercado de commodity, propriamente dito. Então, assim, o grande gargalo, muitas vezes, não é só descobrir e lavrar, né? Você tem que transformar uma mineralização que é complexa, né, num produto qualificado para uma cadeia global, né? Então, assim, eu sempre costumo dividir o que é o estágio do Brasil em três camadas, né? A primeira camada você tem ali a geologia e recurso, né? Nessa primeira camada a gente está super bem, tem né, um grande potencial. A segunda é engenharia e processo, né? Onde o desafio ele já aumenta bastante, porque cada depósito ele tem uma mineralogia muito própria, né? Em terras raras isso muda completamente o que é o fluxograma do projeto, né? E a terceira, talvez aqui, a industrialização e acesso a mercado, né? Que envolve você separar individualmente esses elementos, atender especificações de produto e construir confiança com o comprador, né? Isso, de certa forma, é o que mais demora, né? E isso vem de uma série de desafios técnicos, né? Como eu falei, mineralogia, né? A variabilidade do minério. O Brasil é riquíssimo, né, na sua dotação geológica aqui, mas a gente tem monazita, xenotímio, argilas iônicas, e cada um desses tipos, ele muda o que você vai fazer em termos de moagem, de concentração, de lixiviação, e nesse contexto, impurezas, contaminantes aparecem, né, seja ferro, seja alumínio, seja fósforo, urânio e tório, né, em alguns casos, e aí, quando eles existem, isso afeta não só processo, mas também licenciamento, manuseio e percepção de risco. E isso liga aqui um pouquinho com a fala do Fred, né? Qual é o marco regulatório que a gente tem para que esse potencial possa ser exprimido, né? Hoje a gente tem, principalmente, né, na questão do urânio e tório, embora exista uma regulação, o que já é um avanço, é uma regulação que precisa ser modernizada, né? Ela precisa estabelecer a forma como o governo e empresas privadas vão coexistir no mercado que vai estar aí, queiramos ou não, né? É, continuando aqui, né, assim, nos desafios, né? Como eu falei, a gente tem o coração do negócio aqui, separação, né? A gente sempre fala que na indústria de terras raras, fazer um concentrado é uma coisa, né? Separar e entregar um produto, né, um NdPr, neodymium praseodymium,
e, eventualmente, um produto com disprose térmica, com pureza, com consistência, com estabilidade de fornecimento, é uma outra história, né? O cliente ele não compra teor, ele compra um produto com especificação, granulometria, baixa contaminação, consistência. Então, assim, todos esses desafios eles se materializam no plano das empresas, mas existe aqui também o plano do governo, né? Assim, o que é o ambiental e o regulatório em termos de previsibilidade. Isso precisa estar endereçado desde o início, né? A gente viu alguns casos recentes de algumas empresas, né, tendo dificuldades, né, na questão de licenciamento, pauta, não pauta, o estudo está completo, não está completo, mas assim, todos esses pontos, né? Rejeito, consumo de água, reagentes, materiais naturalmente radioativos que exigem controles, né? Processo, governança, assim, dá para fazer bem feito, né? Mas isso não pode estar desenhado só no projeto, né? Assim, isso tem que estar feito, né? Como política de Estado, tem que estar no projeto e não pode ser um item que você vai mitigar só depois, quando o problema acontece, né? E aí, assim, eu acho que, em resumo, o Brasil está bem, tem potencial, tem número de projetos, mas eu acho que a gente precisa acelerar o que é a travessia daquilo que eu chamo assim, da fase extrativa para a fase química industrial da cadeia. E é aí que eu acho que existe uma visão de, né, até correta do governo federal, que é onde se cria valor e onde se reduz a dependência externa, apesar de todas as dificuldades técnicas que essa travessia, né, vai impor. Então, acho que talvez seja esse o principal recado aqui do onde estamos e para onde queremos ir, né? Legal. E eu acho que, assim, além de técnica, a gente tem uma questão financeira também relevante aí, né, Renato? Com certeza. E nesse contexto, a gente vê o Canadá sempre foi uma grande fonte de financiamento para o setor de mineração, seja via royalties, streamings e, enfim, outras formas de financiamento tradicionais. E especificamente olhando para o setor de terras raras, a gente vê uma participação muito baixa aí do mercado financeiro canadense, de players canadenses, e um foco muito mais na Austrália. A que você atribui essa diferença aí e o que você acha que poderia ser feito para que esse relacionamento Brasil-Canadá fosse expandido também para o setor de terras raras? Assim, a gente talvez seja um pouco suspeito para falar, porque somos, né, uma empresa listada na Austrália, né? Mas, assim, eu acho que essa diferença, ela nasce de uma combinação de track record, né, de histórico, de arquitetura de financiamento, de percepção de risco de execução, né? A Austrália hoje ela é quase que um hub natural, né, para minerais críticos, porque ao longo do tempo ela já construiu, né, talvez ao longo de décadas aqui, um ecossistema que é completo, né, que vai da geologia até o mercado de capitais, né? Então, assim, o primeiro ponto é que o investidor australiano ele já tem uma memória, eu diria, de projetos de minerais críticos, né? Indo da exploração para o estudo, para a construção, para a operação. E em terras raras especificamente, né, isso pesa muito, porque assim, o maior risco não é você achar o recurso, é você provar que existe uma rota metalúrgica viável e escalar essa separação com uma especificação consistente, né? Em cima disso, né, você tem uma cultura forte na Austrália de financiar e testar esse caminho de desenvolvimento com projetos piloto, com dados públicos, e, de certa forma, isso reduz prêmio de risco, né? Então, assim, você tem uma estrutura de mercado de capitais com apetite a risco, né? Na Austrália, você tem um contexto que é historicamente muito receptivo a junior miners, né? Histórias de commodity em geral. E a gente pode falar que isso tudo também é verdade para o Canadá, né? Você tem um mercado forte em mineração, mas quando a conversa é sobre terras raras, muitos investidores eles são mais sensíveis, eu diria, ao risco do downstream. E aí eles pedem talvez mais clareza sobre aquilo que é bancabilidade de projeto.
né? O que que é off-take, o que que é parceria tecnológica, o que que é cronograma de licenciamento, o que que é capex de planta, né? E aí, por fim, assim, talvez exista também assim, uma narrativa de cadeia e o que é alinhamento geopolítico, né? A Austrália posiciona minerais críticos como política de Estado há mais tempo, né? Conectando projetos, compradores, programas que eventualmente levem a uma cadeia segura, né? Você tem uma discussão hoje de off-take, né, por parte do governo, materiais, pilhas de minerais estratégicos, né? O Canadá, de certa maneira, vem acelerando muito, né? Mas o fluxo de capitais, ele exige, né, essa ponte clara com governança, ESG comprovado, previsibilidade regulatória, né, e um caminho talvez de industrialização mais claro. Então, assim, eu acho que existe também um dever de casa a ser feito do nosso lado, né, para transformar os nossos projetos em produtos financiáveis, né, do ponto de vista de rota, regulatório, off-takes, né? Acho que o Brasil vai construir, atrair mais Canadá, né? Quando a gente conseguir mostrar que, além do recurso, a gente tem esse caminho de produto especificado, né? Mais claro, com risco regulatório, tecnológico, conexão com compradores bem endereçados. Então, acho que é uma via de mão dupla também, né? Legal. E, Fred, e como que a AMC, você acha, que pode contribuir para acelerar o desenvolvimento de projetos no Brasil, facilitar o acesso a esses mercados internacionais? Como é que vocês estão vendo isso, as eventuais iniciativas que vocês têm aí de aproximar o setor privado brasileiro a investidores, parceiros estratégicos como o Canadá? Bom, antes de responder sua pergunta, João, eu queria só destacar dois pontos que vocês, né, tanto você quanto o Renato colocaram, que eu acho que são fundamentais, né? O novo PL do licenciamento ambiental, ele trouxe uma linha interessante, que é elencar projetos estratégicos para um licenciamento com rito diferenciado, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que uma política pública, né, que tem um olhar para determinados projetos estratégicos, acho que ela é importante. Então, acho que dentro da perspectiva de que o Estado brasileiro seleciona ali meio que campeões nacionais, né, coloca esses projetos assim embaixo do braço mesmo, assim, ó, isso é que nós vamos apoiar, quer seja licenciamento ambiental, quer seja, né, financiamento, ou seja, né, para que esses projetos realmente saiam do chão numa janela de mercado curta, que todos nós sabemos que é curta. Então, acho que esse aprendizado do processo de licenciamento ambiental acho que é importante para a política pública com olhar para minerais críticos. E outro ponto, antes também de responder, eu queria destacar aqui o papel da CBMM, que desenvolve, né, poxa, então, né, detentora de um grande projeto de nióbio, de um mineral crítico. E por que isso é importante, né? Porque todas as empresas hoje que tratam de minerais críticos, o Renato trouxe uma questão muito clara, que é a adequação do produto ao seu cliente. Isso coloca essas empresas como empresas de tecnologia, de química. A gente não pode falar que simplesmente somos empresas de mineração. Nós temos claramente um olhar para toda a cadeia mineral, né? O nosso processamento, né, até mesmo na etapa de beneficiamento, você já está direcionando o seu produto para determinado tipo de cliente, determinado tipo de offtake que já foi feito. Então, esse novo olhar, né, das empresas de mineração como empresas de tecnologia e empresas um pouco mais integradas à sua cadeia, eu acho que isso é fundamental para a discussão de uma política pública. E aí agora, trazendo, né, entrando mesmo no seu questionamento, como é que a AMC vem trabalhando, do ponto de vista internacional, a gente está participando dos diversos fóruns, né? Estivemos no Future Minerals Forum, né, com a presença de alguns associados e do nosso vice-presidente, o Marcelo Carvalho, que é vice-presidente do conselho. Estaremos no PDAC de forma, né, significativa. Ah, Na sequência do PDAC, estamos promovendo um evento na Universidade de Colômbia, ah, em Nova York, no dia 5 de março. Então, a gente está se conectando com investidores internacionais, levando todos esses projetos, né, em conjunto. E não somente isso, né? Estamos aí promovendo também a interlocução com entidades
entidades internacionais, assim como a BCCC e outras específicas de minerais críticos mundo afora, para que a gente esteja conectado com o mundo, conectado com as discussões globais e conectado com os principais players internacionais. Legal, legal. E o que você vê aí, Fred? O que você espera ver de discussões concretas aí no PDAC esse ano em relação à integração Brasil-Canadá no setor de minerais críticos? Eu acho que a BCCC, inclusive, já faz uma agenda muito positiva, né, João? Que é colocar frente a frente projetos e investidores, né? Eu acho que a gente esse é o caminho mesmo, né? É, nos diversos roundtables que a BCCC promove, eu acho que esse é um ponto importante. E é interessante como é que a questão das terras raras elas estão flutuando, né? Eu estive presente no Future Minerals Forum em 2025, em Riad, e simplesmente não falavam de terras raras, né? Esse ano, terras raras já estava lá como uma bola da vez, né? É, por outro lado, nos últimos anos do PDAC, poxa, o ouro sempre com destaque, o urânio sempre com destaque, e minerais críticos entrando e tal. Vamos ver esse ano como é que está esse mercado canadense, está recepcionando projetos agora com minerais críticos, talvez com braços ainda mais abertos para essa discussão. Então, acho que a gente está indo bastante otimista, né, para a discussão, para discutir esses assuntos e apresentar os projetos no PDAC. Legal, legal. E você, Renato, na sua opinião, o que deve ser a principal mensagem que o Brasil precisa levar lá para o PDAC para atrair ainda mais atenção para o país, com foco aí no setor de terras raras? Assim, acho que talvez a principal mensagem que a gente queira levar é que o Brasil não quer ser apenas o fornecedor de recursos geológicos, né? Acho que a gente quer ser, né, um fornecedor confiável da cadeia, né, com projetos capazes de entregar com previsibilidade regulatória, com padrões internacionais, com rastreabilidade, né? Acho que a gente está num momento único de tanta calor geopolítico aqui, né, que o Brasil precisa se apresentar como parte da solução global de segurança de suprimentos, né, sem alinhamento automático, sem dogmatismo, né, mas a gente tem projetos com escala, com qualidade, né, com dados técnicos reais, né. Então, assim, eu acho que a gente tem recurso, tem execução, está endereçando os riscos críticos do setor, né, tanto no nível de empresa como de governo, e com transparência e com os parceiros corretos. Acho que vender esse posicionamento tende a trazer muitos dividendos para a gente, se a gente de fato tem essa ambição de ser um ente relevante, tanto do ponto de vista geológico, quanto da fase de tecnologia do mercado de terras raras e minerais críticos, né? Não, legal. E isso me traz aqui para uma pergunta do Bruno Milanese aqui no Q&A, Renato. Considerando aqui aumento de uso militar, quão real você acha, como você vê aqui, esperar FDI em refino e metalurgia de minerais críticos no Brasil e a capacidade de desenvolvimento de tecnologia brasileira competitiva para refino e metalurgia desses minerais? Acho que é Obrigado pela importante a gente. pergunta, Bruno. Obrigado. E assim, acho que é importante a gente dizer que terras raras, assim, apesar do mercado em si ser um mercado de valor relativamente pequeno em relação a outros commodities, né? É uma indústria que destrava muito valor em diversas outras aplicações e não só a militar, né? A gente está falando de veículos, de aerogeradores, né? Tem todo aqui talvez uma cadeia de produtos, né, que a gente possa falar. E assim, quão real é esperar que o investimento estrangeiro direto em refino e metalurgia ocorra, né? É, eu acho que a gente vai ter diferentes arranjos aqui, né? Esses bons projetos que eventualmente vão vingar, né, e que vão chegar lá na frente como cavalos competitivos, cruzar a linha de chegada, produzir, eu não tenho dúvida que todos eles, dada a boa dotação mineral, têm condição de atrair parceiros técnicos de credibilidade que vão, eventualmente, em troca de um offtake, em troca de um material para alimentar suas próprias tecnologias, também firmar contratos de parceria e transferência tecnológica
para que a gente possa aprender e implantar isso no Brasil. De certa maneira, é o que a gente tem feito, né? Está buscando quando a gente fez esse acordo com a Carrister, né? Envolve, de certa maneira, o fornecimento de material numa ponta, assim como a colaboração tecnológica no desenvolvimento da nossa rota e eventual instalação de uma ponta de separação no Brasil, né? E aí a gente pergunta, mas qual é a capacidade do desenvolvimento de uma tecnologia brasileira para refino e metalurgia desses materiais? É bom a gente lembrar que talvez aqui na década de 50, 60, o Brasil detinha a tecnologia, né, de separação de terras raras, né, aqui dentro, tecnologia nacional. A gente tinha a Orquima, né, que era a antiga organização que cuidava dessa parte, e de certa forma esse conhecimento ele foi sucateado ao longo do tempo, não só no Brasil, mas talvez aqui no mundo inteiro. E hoje, por uma questão geopolítica, a gente está nesse movimento de reconstruir essa capacidade. Então, assim, eu acho que é perfeitamente crível que a gente construa essa capacidade, tecnologia, né, brasileira em parceria com outros entes ocidentais, mas de forma alguma eu acho que é um sonho distante. Eu acho que a gente, com organização, com entrega, a gente consegue colocar isso de pé no Brasil também. E aí aquela velha ideia, né? Vamos deixar de ser puro exportador de commodity, eu acho que de fato a gente está mais próximo dela. Legal, legal. Eu acho que é essa oportunidade, né? O Brasil ficou aí, a gente tem lá o famoso jargão da maldição dos recursos, sentamos em cima, infelizmente, dessa bênção barra maldição por muitos anos, não desenvolvemos esse downstream, e eu acho que agora é essa oportunidade de ouro de fazermos isso, sem dúvida alguma. Pessoal, vamos. João, ô, Vai lá, João, Fred. na continuidade do seu comentário, tem uma pergunta aqui do André, Boa. no Perguntas e Respostas, né, que casa muito bem com o que você discutiu, né? A questão da gente sair da maldição dos recursos, e se de fato nós vamos agregar valor ou não nas nossas cadeias, né? E até que etapa da cadeia nós podemos chegar, né? Tem um ponto muito importante que que a gente está levando, né, para as autoridades, que foi para os formuladores de política pública, é como de fato é essa cadeia, né? Porque no pensamento do leigo, a cadeia de mineral, você sai da mineração e já sai a bateria do outro lado, né? Então, é importante falar que a pessoa entenda todas essas etapas, né? E essas etapas, elas não são simples e, por vezes, são feitas em diferentes países, com diferentes players. Então, na medida em que você tem uma política clara, né, de agregação de valor, você tem que ter noção até onde, tem que ter um entendimento claro de até onde você, de fato, o país consegue chegar. E não somente isso. Se a gente observar todos os países, né, que estão colocando uma política para minerais críticos, você vê um apoio significativo do Estado em termos de investimento direto nesses projetos. Então, se quer uma discussão, se quer uma política consistente para agregação de valor no que se refere aos minerais críticos, ou adensamento da cadeia de minerais críticos, isso requer investimento público pesado. Então, e isso é um ponto que tem que ficar claro para o formulador de política pública que uma etapa de refino de terras raras no Brasil, ela sai sim. O Estado tem que estar próximo apoiando na celeridade do licenciamento, próximo financiando, próximo colocando incentivos fiscais. Então, e eu acho que isso é uma máxima que tem que estar posta, né, para que todos entendam, porque não é uma vontade deliberada de uma empresa de mineração querer exportar somente o seu concentrado. Não, ao contrário, né? Na medida em que você gere mais valor avançando nas etapas, com certeza todas as empresas tenderão a fazer isso no país, né? E se me permite, João, mais um minuto aqui, dizer que dentro dessa cooperação Brasil-Canadá, do papel da AMC e do papel da BCCC, nós vamos assinar um Pô, eu memorando de achei que você não fosse entendimentos. falar disso, pô.
Tava esperando isso Não, não, daí. que isso. Isso aí, ó. Então, no primeiro dia ali, no domingo ainda, no evento lá na TSX, né? No evento, poxa, o evento tradicional, evento que a BCC promove, junto com a DIMB, com todos com todas as entidades, instituições, assinaremos aí um memorando de entendimento entre BCCC e a AMC, exatamente para estreitar esses laços Brasil-Canadá e reforçar todos os nossos projetos frente a esse mar de investidores que o Canadá possui. Não, legal demais e esperamos ansiosamente por isso, Fred, sem dúvida alguma. Aproveitando já o seu microfone aberto, vamos caminhando aqui para o final. Fica à vontade aí para um minutinho de encerramento, mensagens finais, por favor. Você comigo? Aproveitando Então, assim, é só dizer que, mais uma vez, agradecer e parabenizar a BCCC e dizer a todos os que estão acompanhando, a MC está de portas abertas para novos associados, novos membros efetivos, para que a gente robusteça cada vez mais esse pleito setorial, né, com as dores que nós sabemos que o mercado, que o setor tem. Então, contem com a MC e essa discussão de minerais críticos, ela só tende a aumentar e no momento em que um ano típico, um ano de eleição, levar uma mensagem, né, da cadeia de minerais críticos para os presidenciáveis é fundamental e a AMC estará de forma muito atuante nesse cenário. Legal, Fred, contamos com vocês. Renato, palavras finais, por favor. Não, do meu lado, acho que é só agradecer, né? Acho que foi um sucesso aqui a gente poder gastar essa hora trocando ideia, né? Nossas perspectivas. Espero que todos, né, possam estar, né, no PDAC para a gente, né, que caso queiram conectar pessoalmente. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que seja o primeiro de vários, né? Sem dúvidas. Do meu lado aqui, pessoal, agradecer imensamente Fred, Renato, pelas contribuições, pelo bate-papo de alto nível. Foi um prazerão estar aqui com vocês. Tivemos algumas perguntas aqui no chat que, infelizmente, não vamos conseguir responder. Juliana, André Roscoe também, Paulo. Vamos conectar depois para a gente endereçar isso daí em paralelo. Fred, Renato receberam aqui as perguntas, fiquem à vontade também para acessá-los. E agradecer aqui Calil, Dimas, BCCC como um todo pela oportunidade, agradecer pelos 20 anos de serviços prestados, de fato, a contribuição da Câmara para o desenvolvimento da relação Brasil-Canadá, do desenvolvimento do setor minerário como um todo brasileiro é enorme e esperamos que esses 20 aí virem 50, virem muito mais e nos vemos lá. Esperamos vê-los todos aqui presencialmente nos eventos da BCCC lá em Toronto. E, Carlosão, palavra com você aqui para fechamento. Obrigado a todos. A nós também é um agradecimento. Muito obrigado, Renato, João, Fred. Foi uma discussão sensacional que a gente precisa promover mesmo. Nós agradecemos todo o apoio que vocês têm dado. Também obrigado, Fred, por já falar da MOU, também ia trazer isso. Mas vai ser algo, um momento histórico mesmo, que vai casar com os nossos 20 anos de iniciativas no PDAC. Então a gente vê que isso tem feito efeito, tem surtido efeito, e a parceria e participação, colaboração com outros players é fundamental nisso, né? Então a gente espera vocês lá também. Caso alguém da audiência ainda queira participar dos nossos eventos em Toronto, mandei mensagem para mim, mandei meu e-mail no chat. As perguntas serão endereçadas aos palestrantes depois, enviaremos também junto com a gravação. E gostaria de agradecer mais uma vez, também estender um convite no dia 24 de fevereiro, teremos nosso último webinar, junto com a Rio Tinto e Woman in Mining, para começar os nossos eventos dia 28 de fevereiro até 3 de março durante o PDAC. São eventos exclusivos para membros e patrocinadores, mas também convidamos pessoas chaves. Então, para saber mais sobre participação, pode falar comigo. Muito obrigado mais uma vez. Thank you very much for everyone who joined us. We will promote this recording and also the translation in English, so you can all have access to this great content. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado a todos, um abraço.
Um abraço. Um abraço, Tchau, pessoal, tudo tchau. de bom.